Fala, juventude! Estamos aqui para mais um episódio com a galerinha. Ângelo. Galerinha de cowboy. Tudo bom, galera? Oi, Manu. gente! E João. E eu. Ah, que Maria bom. de Fátima, já apresentada. Mas hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e que até que é muito falado, mas espiritualmente não vejo falando muito sobre esse tema. Na real, é falado, mas às vezes a gente esquece que esse tema existe, que é o autoconhecimento. E a gente fala sobre autoconhecimento no dia a dia, mas sempre voltado às nossas conquistas pessoais, nosso trabalho, nossa escola, nossa faculdade. E hoje vamos falar sobre o autoconhecimento, não só sobre esse lado, mas também sobre o autoconhecimento para você chegar mais próximo de Deus. Porque é muito importante você se conhecer para estar conectado com Deus e entender melhor seu propósito de vida dentro da sua caminhada de anos, né? É isso, para falar esse tema, a gente obviamente deu uma estudada, né? Que a gente sabia tinha um pouco de repertório, mas tivemos que recorrer a uma pregação, né? Um vídeo do Uma padre aula Paulo, mesmo. uma aula do padre Paulo Ricardo. E a gente vai se basear no que ele falou, mas também na nossa vivência aqui, né? O que a gente tem a falar, né? A Maria falou sobre o autoconhecimento que a gente tem que ter para se aproximar de Deus. Mas a gente tem que ter em mente também que a pessoa que mais conhece a gente é Deus. Então, seja com exemplos bobinhos também, que outro dia eu tava compartilhando com a Maria, que Deus conhece a gente nas pequenas coisas, né? Seja de alguma atitude que a gente tem, alguma mania, então Ele realmente conhece a gente, né? E como é importante a gente também se autoconhecer para começar a refletir assim, né? Será que isso me aproxima de Deus ou não? Dessa questão do autoconhecimento que Deus tem, a gente tem que ter noção também, né? Não é só, Deus me conhece. A gente fala, Deus conhece o meu coração, mas primeiramente a gente também tem que se conhecer pra gente poder se aproximar de Deus, né? E reconhecer, principalmente, né, quem a gente é. Tem que reconhecer que a gente é falho. E tem que reconhecer que... Eu sempre falo isso. Mas que o que tem de ruim na gente é a gente mesmo. O que tem de bom é Deus, entende? Exatamente. E Deus quer ouvir isso da gente, sabe? Ouvir que a gente se arrepende. Ouvir que a gente vai mudar. Que a gente quer consertar as coisas que a gente sabe que não tá certo. Mas pra isso a gente tem que se estudar, tem que se entender. Exatamente, também Deus é a pessoa que mais conhece a gente. Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo Com certeza. nos conhece. Então a gente tem que ter esse cuidado de saber quem a gente é para poder seguir a nossa vida de acordo com as vontades dele. Saber os nossos defeitos, saber, por exemplo, algo que a gente pode falhar. A gente sabe que a gente tem falhado, mas a gente reconhecer isso para a gente poder futuramente mudar de acordo com a vontade dele também. Exatamente. E o que esse autoconhecimento nos leva a pensar, né? Que é uma coisa também que foi pontuada no vídeo que a gente assistiu. Que, claro, a gente tem o autoconhecimento, mas a gente tem que ter em mente também que, a partir desse autoconhecimento que a gente tem, que a gente foi escolhido por Deus, certo? Então, ele exemplifica de uma forma meio cômica assim, né? Mas ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa para estar no nosso lugar, para, vamos falar assim, existir. Mas qual que seria o preço, né, que ele fala? O preço é que a gente não existiria. Então o preço seria muito alto para, por exemplo, escolher outra pessoa. Ele poderia ter escolhido alguém melhor que a Maria, alguém melhor que um anjo, que melhor que a Manu, ou melhor que eu. Mas ele escolheu a gente, do jeito que a gente é, das nossas características físicas, mas principalmente da nossa alma, né? É claro que porque Deus vai além das nossas características físicas, né? A gente tem que ter em mente disso, que o que mais importa pra ele é o que tá dentro da gente, certo? E por isso que ele nos escolheu, do jeitinho que a gente é, vamos falar assim, do nosso nariz, dos nossos olhos, nossas orelhas e afins. Mas o que mais importa pra ele é a gente também fazer essa escolha de escutar o chamado dele, ó, filho, eu te escolhi, agora cabe a você me seguir. E também, né, a gente não, vamos falar assim, renunciar a essa escolha que Deus fez com a gente. Ele escolheu cada um de nós, então a gente tem que reconhecer esse chamado dele.
Exatamente. Como o João falou, Deus escolheu a gente pelo nosso interior, né? Não pelo nosso físico. E às vezes a gente quer tanto mudar o nosso físico porque fala, eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Mas Deus escolheu a gente do jeitinho que a gente é. Então, esse autoconhecimento de entender que nós somos assim. Isso implica muito na autoestima, né? Sim. Pra gente que é cristão, a gente pode pensar que a gente é do jeito que a gente é, porque Deus quis exatamente assim. Ele tem um propósito pra esse corpo físico, principalmente também. Mesmo ele tem um propósito, obviamente, pra nossa alma, mas o nosso corpo físico é quem vai realizar as coisas, né? Sim. Então, por que odiar uma coisa que Deus fez perfeitamente e fez... A gente é a imagem e semelhança de Cristo, querendo ou não, né? Exatamente. E, obviamente, que tem questões, né, que a gente pode falar, assim, que é de saúde, alguma mudança em relação à saúde. Mas no nosso dia a dia, tipo, a gente é assim. E a gente pode até mudar, mas Deus fez a gente assim. Então é um propósito também de vida. É um propósito que Ele quer ver esse corpo com a alma que está dentro, transmitindo toda a palavra de Deus, tudo que Ele nos ensinou. Então, o autoconhecimento, ele vai desde do corpo físico, de tipo, olha, eu sou assim, e principalmente da alma, como o João falou, de se conhecer por dentro, de entender como que Deus me quer. Porque o João falou no comecinho, né, que Deus, ele conhece a gente. Ele sabe como a gente é, conhece toda a nossa vida. E a gente tem que estar em sintonia com o que Deus quer pra gente. Com o que Deus sabe que a gente é. Porque se a gente não tiver em sintonia, nossa vida não vai dar muito certo. Não adianta a gente tentar ser uma coisa que Deus não Que quer Deus que a não gente quer. seja. Sim, e também falando dessa parte de estética, né, a parte de fora, não adianta a gente ter uma estética super incrível, tudo, nosso corpo perfeito, se a nossa alma não é aquilo que deveria ser, se a nossa alma é toda manchada, cheia de buracos, porque para Deus o que importa é nosso interior, não importa a nossa aparência. Exatamente. Sim. E é claro que nem vocês falaram, claro, a questão física, até porque a alma e o corpo tem que ser reflexo um do outro, certo? Com Sim. certeza. Então a alma, ela tem que ser linda e o nosso corpo também é lindo, entendeu? Sim. É essa que é a questão. Não vão deixar de se Não, cuidar. é, Não é isso? exatamente. Pode ir cortar o cabelo, pode Então. fazer a unha, pode se maquiar. Mas é entender que você é você. Você gosta de ir lá pintar a unha. Beleza. Mas entender que, tipo, é só aquilo e pronto. Não é algo que você vai mudar pra sempre no seu corpo, assim, que vai... Exatamente. Nossa, uma mudança brusca. E uma coisa que dá pra ver, assim, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que as pessoas mostram como elas eram antes da conversão e depois da conversão. Tipo, fisicamente. As pessoas, elas mudam muito quando elas conhecem Jesus. A expressão O facial. brilho de Jesus muda as pessoas, de verdade. E eu mesma vejo foto minha antiga, tipo, falo, eu sou muito diferente. O meu jeito de ser, porque a minha alma foi mudada e essa mudança, ela vem de dentro pra fora. Então, essa mudança na minha alma fez com que eu buscasse a castidade, que eu buscasse a modéstia, coisas que não eram importantes pra mim antes, sabe? E isso muda, consequentemente, a nossa aparência. Exatamente. Sim. Até eu acho que o principal é a expressão facial, né? Com que é certeza. muito aparente, né? Nossa, muda. Então. O Fica semblante muito mais muda, feliz, né? né? Uma coisa mais leve. Eu sinto isso principalmente quando eu saio de uma confissão. Cara, a alma parece que você não tem nada no seu Nossa, corpo. tipo assim, Parece Deus, que você perdeu me uns leva 5 agora, eu quilos tô depois pronto. da confissão. Deus, se quiser me matar agora. Parece que você fica leve, você fica em paz. Então, se autoconhecer é também ficar em paz consigo mesmo. E com Deus, né? Ter essa paz, sentir essa paz de Deus. É o que você falou, agora você tocou num ponto interessante, né? A Manu falou de como mudou, você falou da confissão, que o que mais a gente fala assim, que a gente nega, né? O que a gente é o pecado, né? Que é o principal fator, né? Quando, por exemplo, você faz alguma coisa errada, seja um pecado mortal, qualquer tipo de pecado, né? Porque não tem balança, né? Pecado é pecado de qualquer forma. Sim. Todos entendem isso, que pecado é pecado de qualquer forma. Você sente que você negou tudo aquilo que você é. Então, tudo aquilo que você acredita que é Deus,
você acabou se afastando disso, do que você é. Então, o autoconhecimento leva a esse pensamento também. Exato. Você- Tanto que a maior dor que tem é você não ir pra fila da confissão porque você sabe, da comunhão porque você sabe que você tá Em em pecado. pecado e você fica tipo... Por quê, né? Porque esse discernimento que Jesus cria em nós, sabe? Ele cria na gente essa falta mesmo. Porque quando a gente tá em pecado, a gente tá distante de Deus, certo? Então, quando a gente tá em pecado, a gente sente um vazio mesmo. Sim. A gente sente uma tristeza, a gente sente... Porque a gente sabe que a gente pecou, a nossa alma sabe que a gente Com pecou. certeza. Exatamente. Isso acaba refletindo pra todas as áreas da nossa vida. E isso dia a faz dia. parte do autoconhecimento, de você Exatamente. saber que você tá errado. Aham. De você entender que, tipo, pô, eu não vou comungar agora porque eu errei. Não sou digna. Sim. Mas entender também que eu devo buscar a confissão pra poder estar em paz. Porque a gente não aguenta Total. muito tempo com esse buraco, não. Exatamente. Quando a gente começa a conhecer de verdade... Porque, assim, no começo a gente fala, tipo, acontece, né? Uhum. Pequei, é isso. Mas depois, quando você vai amadurecendo na fé, você começa a sentir, tipo, dor mesmo, de Sim. verdade, assim, seu É um coração fica vazio total. apertado, sabe? E você não aguenta ficar mais de 1-2 semanas sem Sem comungar, comungar. entendeu? Eu acho que essa é uma questão a se refletir também, né? Do questão do pecado. Ah, não sou digno. Mas você não pode se afastar também. Se afastar. certeza. Porque você pode pensar assim, pequei e que nem a Manu falou. No começo é aceitação, assim, você aceita, não, vou lá confessar. Até, eu acho que isso acontece quando a gente é criança. Porque é umas coisas bobinhas assim, sei lá, eu quebrei o vaso da minha mãe e eu não contei pra ela, entendeu? Eu não Aí alguma coisa assim, mas Aí- é claro que conforme o desenvolvimento vai vindo umas tentações. Eu de achava pecado. que era Mais pecado pesado, matar a formiga. Sim. Eu achava mesmo. Então. Mas a gente entendeu. Deve ser, né, mano? Não vou sei. negar. Mas eu achava muito que era, eu ficava muito mal. Então. Mas a gente entendeu o seguinte. Como se Jesus estivesse falando comigo assim. Jesus fala assim, você pegou, né, meu filho? Eu pequei, eu não sou digno de te receber. A gente por exemplo. fala isso sim. Mas durante daí, essa oração. é como Jesus falasse assim, mas por isso você vai se afastar cada vez mais de mim, porque você não é digno. O certo, quando você está errado, assim como o filho pródigo, é se Sim. aproximar. Aham. Então você entender assim, nossa, eu errei. Mas eu tenho que voltar, porque o único lugar onde Sim. eu consigo me recuperar, me encontrar novamente, me conhecer novamente, é perto de Deus. E Sim. assim, a gente nunca é digno. Mesmo quando a gente tá em Exatamente. estado de graça, a gente não é digno de receber Jesus Cristo. Tipo, a gente E recebe nunca Jesus 100% a gente tá em estado em de estado graça. de graça, exato. Porque se você faz uma fofoquinha, já era, acabou. Entendeu? A gente pode ter confessado os pecados mortais e tal, pode até ter confessado os veniais. Mas você vai pecar, porque a nossa vida é assim, entendeu? Sim, O- pensamento. É por somos pensamentos e um palavras, ser, atos exato. e omissões. E atos e omissões. Mas- O negócio é assim, a gente ir parando de pecar cada vez mais, sabe? Chega uma hora que você não peca mortalmente com frequência, você começa a ter os pecados veniais, você vai lá e confessa os pecados veniais. São, tipo, escadinhas, sabe? Sim, e não é por isso também que a gente vai duvidar da misericórdia de Não. Deus, né? Porque principalmente. Deus é misericordioso. Eu lembro sempre que em uma confissão que eu fiz com o padre Raimundo, sempre lembro ele me falando que eu sempre ficava pensando quando eu pecava, nossa, por que eu fiz isso, né? Por que eu fui fazer isso? Não devia ter feito, né? Tipo, eu contei alguma mentira pra alguém. Daí isso acaba indo pra confissão. E ele sempre me falou, quando eu confesso com ele, né? Que a gente, mesmo que a gente faça essas coisas, a gente não deve duvidar que Deus vai nos perdoar. E buscar sempre melhorar. Porque não adianta a gente confessar e logo depois a gente continuar na mesma situação que a gente estava antes. Até porque isso é negar o que você é. Exatamente. Tem que ter o arrependimento ali. Porque Sim. senão não adianta Isso nada. é claro, isso é uma pressão a mais, mas você acaba mentindo pra você mesmo, né? Uhum. E Sim. pro Espírito Santo que tá dentro de você. Né? O Espírito É. Santo que faz isso também a gente reconhecer. E ele também é o que move a gente pra conhecer o que a gente E Você outra, falou uma você não vai coisa. não vai estar mentindo pra Deus, tipo, nossa, eu tô mentindo pra Deus. Cara, Não, Deus Deus sabe o que você tá fazendo. Exato. É. O negócio Você só é tem ir que lá e se arrepender. assumir, Isso, assumir o que você fez, ó, eu fiz isso errado e eu tô arrependido. E se arrepender de coração. E outra,
cristão tem que confessar, tá? Mesmo Deus sabendo, você tem que ir lá Você confessar. tem que confessar. com o padre. Deus sabe, Tem que mas botar em palavras. Com o padre. Você não confessa pra Deus direto, tá? Então, Exatamente. Os pecados veniais, tranquilo. Os pecados mortais é com o padre. É com o padre. Isso. Tá bom? Obrigada. Não, mas é Só questão deixando séria. claro aqui. É questão séria mesmo. Uhum. Era isso tudo? Ou tem mais alguma coisa? A Manu ia falar a mesma Eu coisa. ia falar. Voltando, você falou do Espírito Santo, eu Isso. lembrei que conforme a gente entende que a gente é templo do Espírito Santo, tem coisas que no nosso corpo não fazem mais sentido. Exatamente. E isso muda também nossa aparência, era isso que eu queria falar. Que quando o Espírito Santo começa a agir na gente, é sempre assim, a mudança é sempre de dentro pra fora. Uhum. Então assim, depois que a gente reconhece que a gente é templo vivo do Espírito Santo, você não vai usar um short minúsculo. Olha o que você tá fazendo com o templo do Espírito Santo, entendeu? Exatamente. Exatamente, é se resguardar, né? Porque você não é qualquer coisa, você não é qualquer pessoa, você Exato. é escolhido por Deus. Não se rebaixa um objeto. Exatamente. Exatamente. É isso? É isso. Então, gente, finalizando essa questão do autoconhecimento, da gente se conhecer também, é que outra coisa que ficou muito no meu coração do que a gente escutou do Paulo Ricardo, né? Que o que é o autoconhecimento? É a luz de Deus na nossa vida, né? Então, principalmente, Deus nos conhece profundamente, como o anjo desse, mais que nós mesmos. Mas a gente tem que buscar. Por que que Deus me escolheu? Ele não simplesmente me escolheu porque eu era mais um nesse mundo. Ele me escolheu porque eu era a única pessoa que ele poderia ter escolhido. Então, eu era a única pessoa que poderia ter existido no meu lugar, era eu mesmo. E olha lá, nem isso. E olha lá. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque a gente não pode se menosprezar, a gente tem que buscar se conhecer. Claro, conhecer que a gente é falho, mas nunca esquecer o que a gente é. Exatamente. É isso aí, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Temos novidades, com certeza, a partir de semana que vem, dia 7, estaremos na Seju. Tem muitas novidades no nosso Exatamente. Instagram, vai ter muita coisa na Seju. Semana que vem vamos ter um episódio especial da Seju também. E eu acho que é isso. Não esquece Quero dizer só um recadinho que já começou. Na Seju vai ter a gincana e já começou a pontuação da gincana, hein? Exatamente. É verdade. Se você não tá no grupo, Chama nós, chama que a gente coloca qualquer você. um da gente na DM do Instagram, manda no No Juventus mesmo, Qualquer coisa que a gente coloca no grupo, porque lá tem informação muito importante. Exatamente. de toda a Seju. Já tá correndo Já tá pontuação tendo já. desafio, já. Já tá tendo desafio. É isso aí. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais para ficar ligado no tudo da Seju, em todos os conteúdos que tem sair por lá. YouTube, @juventus.pdcast. No Spotify também, no Instagram. E é isso aí. É isso aí. Hashtag tamo junto. Até a próxima e falou. Até mais. Falou. Tchau.